Mateus, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Mateus escreveu seu evangelho para convencer seus leitores de que Jesus é o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o Messias prometido a Israel, que reinará para todos sempre sobre o mundo inteiro, por meio de quem Deus abençoa todos os povos. Vimos que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e sua missão, baseada em seus dois nomes, será Jesus, Salvador, ou seja, salvar o seu povo de seus pecados, e Emanuel, Deus conosco, introduzir os homens à presença de Deus em seu reino. Em outras palavras, Jesus é o Rei de Deus entre os homens. E o que isso significa? Que tipo de rei ele é? Como nós devemos reagir ao seu reinado? É isso que Mateus nos diz no capítulo 2 de seu livro. Esse capítulo começa com Jesus sendo procurado por magos do Oriente. No versículo 1, Mateus nos oferece 3 informações sobre o nascimento de Jesus. A primeira é que Jesus nasceu em Belém da Judéia, situada ao sul de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros de distância da capital. A segunda informação é que foi nos dias do rei Herodes. Quem era ele? Herodes era o nome da família real escolhida pelo Senado romano para governar sobre a Judéia e os judeus em nome do império. Este Herodes do texto foi o primeiro a ocupar esse cargo, conhecido como Herodes o Grande, e reinou por 33 anos sobre aquela região. Acontece que sua linhagem não era judaica, ele era idumeu, o povo inimigo dos judeus. Ele foi escolhido a dedo pelos romanos para provocar e humilhar os judeus. Os romanos o chamavam de Rei dos Judeus. Ninguém gostava de Herodes, mas Roma o pôs no poder e todos deviam se submeter à sua autoridade, o que Herodes amava. A terceira informação que vemos no versículo 1 é que alguns magos do Oriente vieram a Jerusalém. Quem eram eles? Naquela região, mago era uma palavra usada para se referir aos homens sábios daquela época. Então eles não eram reis ou mágicos, mas cientistas, estudiosos dos céus, dos astros, eram astrólogos. Portanto, eram pessoas que entendiam das coisas, dos tempos, da ciência. Perceba quantos são. O texto não diz para nós, mas nós sabemos de onde eles vieram. Do Oriente. Sabe o que tem no Oriente? Os povos que surgiram da antiga Assíria, Babilônia, Pérsia, todas as nações ímpias que causaram muitos males ao povo de Deus. E o que estes magos ou sábios do Oriente querem em Jerusalém? O versículo 2 diz que eles não escondem das pessoas, eles querem encontrar o recém-nascido rei dos judeus e adorá-lo. Pois, segundo seus estudos, há uma estrela no céu que anuncia essa notícia. Como eles sabiam disso, o texto não diz. Pois bem, o versículo 3 nos diz que a procura desses estrangeiros sacudiu, agitou toda a cidade, inclusive o próprio rei Herodes. Como assim? O rei dos judeus acabou de nascer e eu sou o quê? Talvez Herodes tenha perguntado. Logo nós vamos perceber que este alarde provocado pela visita dos magos irá gerar problemas ao pequeno Jesus. Mas até lá, não perca de vista o que Mateus está nos dizendo aqui. Jesus é o verdadeiro rei dos judeus. Apesar de Herodes, um impostor, usurpar o seu trono, e de que toda Jerusalém sequer saiba que ele acabou de nascer. E o mais importante, ele é o rei de Israel, mas que é procurado pelos magos e sábios do Oriente, por gentios, para ser adorado. Isso não te fascina? Os judeus possuem um falso rei, Herodes, e eles mal sabem que o seu verdadeiro rei Jesus nasceu, e há pessoas de outras nações querendo se curvar diante da majestade de Jesus. Com isso, parece que Mateus já está nos adiantando algo sobre o seu evangelho. Jesus é o rei que veio para os judeus, mas que também reinará sobre todos os povos, até sobre os gentios. De alguma forma, Deus revelou o nascimento de Jesus a esses homens, mesmo que eles não fossem da religião de Israel. Pois é, parece que Deus pode revelar o seu Filho a quem Ele quiser, seja onde essa pessoa estiver. Deus pode salvar qualquer um e Deus pode usar quem Ele bem entender
Quem somos nós para controlar isso? É provável que você que esteja me ouvindo hoje não seja um judeu, mas seja um gentil. Se você é um gentil, alguém que não nasceu da linhagem de Israel, você deve louvar a Deus, porque Jesus é o rei que veio para os judeus, mas que também reina sobre todos os povos e estende a sua salvação até sobre os gentios. Dê graças a Deus por isso no dia de hoje.